Você sabe o que é autismo? Não sei. Autismo é uma condição do comportamento, onde as pessoas têm dificuldade na interação social, entre outros comportamentos. É um leque, né, de possibilidades dentro desse comportamento. E normalmente essas pessoas têm muita dificuldade de interação social com o outro. E vive num mundo recluso, assim, só deles. Eu acho que é uma criança que, fica meia, sei lá, desvicunhada, fica olhando para um lado, sem um ponto fixo. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, existe atualmente um caso de autismo a cada 110 pessoas. Sendo assim, no Brasil, que contém uma população de 200 milhões de pessoas, estima-se que 2 milhões são autistas. Mas você sabe o que é o autismo? A entrevista de hoje é com o psicólogo Lucas Eduardo, que vai contar pra gente um pouquinho sobre o autismo. Oi, Lucas, tudo bem? Olá, Gabriele, tudo bem com você? Tudo jóia. Então conta pra gente primeiro o que é o autismo. Então, Gabriele, o autismo ele é uma condição caracterizada por um conjunto de especificidades que afetam o desenvolvimento de um sujeito. Então, pode se dar por ordem social, cognitiva, comportamental, emocional. E existe diferentes graus? Então, pela abordagem que eu trabalho, que é pela psicanálise, a gente não costuma classificar os sujeitos por mais comprometido, menos comprometido. Todos são sujeitos e são observados, são escutados da mesma forma, né? De forma respeitosa, atenciosa e priorizando sempre o sujeito. Mas pelo DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, e até pelo CID-10, que classifica o autismo, né, como uma doença mental, se classifica assim, de níveis leve, médio, grave. Então tem essa classificação sim, para obedecer uma ordem mais estruturada, né, para o autismo ele ser classificado como um transtorno e até mesmo para ter uma garantia de direitos para essas pessoas. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do autismo, ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Então, geralmente, as famílias costumam levar no psiquiatra, no psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, também obedecendo aquilo que o paciente apresenta, né? E quais são os indícios do autismo, mais ou menos em qual idade? Hoje a gente fala muito de intervenções precoces, no caso de autismo. Hoje a gente consegue ter casos de 1 ano e 6 meses que já vai para a clínica, que já vai para atendimento, que já chega para os profissionais para o atendimento. Mas os indícios que são mais comuns de notar e que chega através dos pais, da família, é dificuldade na interação, dificuldade na fala, bloqueio total, não fala nada. E os profissionais, por exemplo, a fono fala que não tem problema nenhum que impeça de falar, então uma inibição do sujeito em falar. A gente percebe também a dificuldade na escola, alguns com problema comportamental também, que são chamadas crises dos autistas. O autismo é mais comum em homens ou mulheres? Então, Gabriele, tem muita essa discussão, né, a respeito de estudos, de artigos publicados, que discute mesmo essa questão, se acomete mais sujeitos do gênero masculino ou do feminino. Na minha experiência clínica e nos meus estudos, eu encontro que acontece nos dois gêneros, né? Existem sujeitos autistas, homens e mulheres. O que acontece é que antigamente nos estudos publicados, em pesquisas feitas, convidavam mais homens para participar. Então, mais sujeitos autistas, homens, eram chamados e serviam como parte do experimento. Então, de 300 pessoas chamadas, convidavam 250 homens e 50 mulheres. Então, acabou criando essa cultura e esse imaginário de que autismo é mais em homem, mas não, encontramos em homens e mulheres. O autismo tem tratamento? Qual o melhor? Sim, o autismo tem tratamento. Na verdade, dando uma contextualizada, o autismo não é uma doença, ele é uma condição. Então, se é uma condição, o tratamento consiste em quê? Em ajudar, em facilitar para que esse sujeito tenha uma vida mais funcional, mais ativa, tenha uma vida em que ele possa dizer mais sobre ele, em que ele seja mais sujeito, em que ele encontre o que ele gosta de fazer.
Então, é muito do caso a caso. Nós temos sujeitos autistas que vão fazer uma faculdade, vão poder fazer o MBA, vão poder ter muito sucesso profissional. Como vamos também ter sujeitos autistas que vão dar conta de fazer um ensino médio, vão dar conta de fazer um ensino fundamental. Então, é caso a caso. E sempre observando, sempre respeitando o que esse sujeito dá conta. Então, é muito importante que a gente converse com a família, que a gente explique, né, que a gente deixe a família a par de que aquela pessoa, antes de todos os diagnósticos, antes de toda a patologia colocada em cima, é um sujeito e que merece ser respeitado. Nós estamos aqui com a Vilma, que é mãe do Gustavo, que tem autismo, e ela vai contar pra gente quando ela descobriu que o Gustavo tinha autismo. O Gustavo nasceu uma criança praticamente normal. O pediatra dele falava assim, que criança maravilhosa, que ele era muito saudável, muito forte, muito bonito, tudo normal. Quando foi para falar, com 2 anos, 1 ano e pouco, andou normal, coordenação motora excelente, ele não falava. E tinha os priminhos dele, da idade dele, que não interagia com nenhuma criança. Eu, naquela época, como mãe, né, inexperiente, né, eu comecei a fazer várias simpatias, ver se ele falava. Eu dava água, dava colher, água, colocava água na colher, dava o papagaio e dava para ele para falar. Fazia 1000 simpatias com ele, ele não falava. Cada vez mais no mundinho dele, mais no mundinho dele. Aí minha mãe, que era muito perspicaz, ela viu, o Gustavo tem algum problema. Quando eu levei no neuropediatra, ele falou de cara, a sua criança é autista. Aí que eu descobri que ele era autista. Com quantos anos? 3 anos. Logo já começou os tratamentos alternativos, entendeu? Ele tem 36 anos, né, meu amor? Na época, nós colocamos na primeira escola de sociabilização, especificamente sociabilização. Chamava Andarim a escola, maravilhosa escola. E começou a terapia, vários tratamentos e tal, até hoje. E como que é o dia a dia do Gustavo? Atualmente, ele tem uma vida muito dinâmica, graças a Deus. Ele frequenta a PABB, que é a Associação de Pais de Crianças Especiais do Banco do Brasil. Ele faz, na PABB, ele faz futsal, capoeira, judô e musicoterapia. E no CEPEL ele faz a ecoterapia. E a psicologia que ele faz com o Dr. Lucas. Excelente profissional. Foi um achado na minha vida. E como que a senhora sente a sociedade em relação ao autismo? Muito preconceito. Muito preconceito. Apesar do Gustavo, assim, aparentemente não tem fisionomia assim tão que destaca tanto. Mas por causa dos tiques, né, que ele tem, entendeu? Estereotipias que ele tem, o povo olha esquisito, não tem paciência. Pior, o que cansa a gente é mentalmente. Que, por exemplo, quando eu pego o ônibus, tem que ficar atenta a ele. Se ele está encostando em alguém, se a mochila dele está encostando em outra pessoa, as pessoas não têm paciência, não tem um pingo de piedade com crianças especiais. É um preconceito muito grande. Tem que ser vencido isso mesmo. Gustavo, conta pra gente o que você mais gosta de fazer. Lá na PABB. Capoeira, futsal, judô, musicoterapia. Que legal. E você também gosta de pintar, né? Gosto. A gente podia ir ali pra você pintar pra gente, pode ser? Pode. Agora a gente tá aqui com o Gustavo, ele tá fazendo uma atividade que ele sempre faz com o Lucas. E a gente vai conversar um pouquinho com ele. Gustavo, o que você está desenhando? Sol, nuvem. E esse aqui é o quê? Vou desenhar. Vai desenhar? Tá pronto, né? O que você mais gosta de fazer aqui com o Lucas? Pintar. Pintar? Bem, Gustavo. Quais cores você está usando, Gustavo? Vermelho, amarelo, azul. Além da pintura, você gosta de fazer mais alguma coisa aqui? Gosto. O quê? O que mais que a gente faz junto, Gustavo? Além da pintura? Colore. De acordo com a Autism Speaks, ONG dos Estados Unidos, dedicada aos estudos sobre prevenção e tratamento do autismo, baixas quantidades de vitamina D no organismo da gestante aumentam o risco de o bebê desenvolver autismo. Além disso, os estudos apontam que medicamentos antidepressivos, excesso de ácido fólico, um curto espaço entre gestações, consumo excessivo de agrotóxicos e consumo de alimentos congelados que possuem composto bisfenol A podem favorecer o risco de autismo
autismo nos bebês, além do cigarro e das bebidas alcoólicas. Vale lembrar que o uso de vacinas não tem nenhuma ligação com o autismo e que o médico que começou esses rumores utilizou dados fraudulentos para criar sua teoria e acabou perdendo sua licença médica. Sendo assim, é muito importante a vacinação. Além disso, podemos ver que o autismo não é uma barreira e não impede que o indivíduo seja capaz de realizar algo, já que vários cientistas, jogadores de futebol, escritores e artistas possuem a doença, como por exemplo, o cientista Albert Einstein, o jogador de futebol Lionel Messi, o escritor Woody Allen, o físico Isaac Newton, o compositor Mozart, o autor Tim Burton, criador de Edward Mão de Tesoura e Alice no País das Maravilhas, o fundador da Microsoft Bill Gates e o musicista Beethoven. Deixe uma mensagem sobre o autismo. Claro. Eu trabalho já com autismo, já vão fazer 4 anos. E o que eu posso dizer a respeito do autismo é que nós temos muito que aprender, ainda sobre o autismo e com esses sujeitos, eles têm muito para nos ensinar. Então a minha mensagem é afeto. Sejam afetuosos com pessoas autistas que vocês conhecem na família, ou na sociedade, ou na escola, ou na sua universidade. Nunca forcem uma interação que seja desrespeitosa, que não seja o que ele está preparado. Então procure sempre respeitar aquele sujeito e entender até onde ele dá conta, Então é possível sim conviver em sociedade, mas respeitando, Às vezes aquele sujeito não vai querer um toque constante, então respeite isso, Não ache que por ele não gostar de abraço toda hora ele não é afetuoso. O afeto ele pode se mostrar de várias formas. Então, meu conselho, a minha mensagem seria essa, para que a gente inclua mais, dê mais oportunidades, dê mais trabalho, escute mais essas pessoas e afeto. O afeto é importante. No próximo programa, vamos conversar com a psicóloga Ionara Nascimento, que vai contar um pouco sobre a ansiedade. Te espero, hein? Até lá!